Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós na liturgia diária, mas antes nós queremos olhar para a vida da santa e celebramos hoje a sua memória, Santa Josefina Baquita, Virgem. Estamos olhando aqui no site Vatican News, uma fonte segura para a gente saber da igreja, né? Ela nasceu em 1869 numa aldeia de Darfur, no Sudão do Sul. Raptada, tornada escrava, essa mulher depois se tornou religiosa e olha só o fim da sua vida, que testemunho de amor, que testemunho de entender os desígnios de Deus e glorificá-lo mesmo na dificuldade. Olha só, beijo as mãos aos negreiros. É claro que a escravidão é uma realidade muito triste, humanamente fere o coração de todos nós, mas até aí Deus se utiliza desse flagelo para angariar santos. Olha só que bonito. Para todo o convento de Chio, é um dia de luto quando Josefina Baquita morre aos 8 de fevereiro de 1947 por pneumonia. Foi realmente afortunada a sua vida e o dirá ela mesma. São palavras da própria santa aqui, olha só. Se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. Que coisa linda! Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Temos muito a aprender com os santos, né? A primeira leitura de hoje, né? Nós estamos na quarta semana do tempo comum. A primeira leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo do 15 ao 17 e depois do 20 ao 21. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisas boas para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que maneira linda de terminar a leitura da carta aos Hebreus, que nós estamos fazendo aqui ao longo dos últimos dias na liturgia. Você vai percebendo aí, né, como é bom o louvor a Deus. É bom e agradável essa entrega que fazemos da nossa vida, dos nossos bens, dos nossos dons, elevando um louvor espiritual a Deus, nas boas obras, em tudo que a gente faz. Como também é agradável a Deus aquela pessoa que evita a reclamação e que é obediente aos verdadeiros líderes espirituais. E verdadeiros líderes espirituais eu digo porque são aqueles que estão ligados completamente numa vida reta e digna ao bom pastor, que é o próprio Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos o pastor Papa Francisco, atualmente na igreja, e tantos bispos, e o padre, pastor particular aí da sua paróquia. Mas é claro, a gente obedece todos eles, em vista da obediência a Cristo. Se um dia, Deus nos livre,
alguns deles desobedecerem ordens expressas de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que a gente obedeça antes a Deus do que aos homens. Homens que foram colocados ali para obedecerem a Deus precisam se manter fiéis. É também um chamado para a gente respeitar, obedecer e rezar por todas as autoridades espirituais. Rezemos também pelas autoridades aqui da terra, políticos, governantes. Mas toda autoridade está ligada, de uma forma ou de outra, à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, que é o Rei, o sumo bem. Ele é a sabedoria encarnada. Vamos para o Salmo? Tem sempre coisas belas e uma leitura vai se ligando à outra. Aqui, hoje, é o belíssimo Salmo 22, em algumas traduções, 23. O refrão diz assim: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Olha que bela palavra, que belo salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo se eu passar pelo vale tenebroso das sombras da morte, pelas dificuldades, que dificuldade você passa aí, meu irmão e minha irmã? Mesmo nas dificuldades que você passa, há um bom pastor a conduzir a sua vida, se você for uma ovelha obediente, uma ovelha que reconhece a voz do pastor e segue as suas orientações. Esse bom pastor sempre nos guia de maneira a chegarmos nos vales verdejantes, a chegarmos nos prados, nas campinas, nos lugares de descanso. Veja como que a liturgia está sendo hoje perpassada pelo pastoreio de nosso Senhor Jesus, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote das nossas almas. E o Evangelho não vai ser diferente. Vamos lá, vamos ver como que essa imagem do bom pastor permanece também no Evangelho de hoje, que está em Marcos 6, capítulo 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhe disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preciso partilhar com vocês uma coisa, né? Olha só, Jesus, ele vê seus servos amados, todos aqueles que estão ao seu serviço. Ele vê as necessidades de cada um. Ele vê quando a gente precisa de descanso. Ele acolhe, ele chama a um lugar deserto, calmo, tranquilo, para descansar. Ele tira a gente da multidão, tira até daquele serviço desenfreado, que às vezes até na igreja a gente cai. Ele nos leva a descansar, porque ele sabe. Ele é o nosso Criador, ele sabe que o nosso corpo precisa de um repouso para recuperar as forças e voltar à missão. Nós não somos deuses. Nós temos limitações que são reconhecidas por esse Deus de amor, que nos ajuda e nos ampara e permite o descanso. Descansar não é pecado. Eu já ouvi uma vez
numa reunião de um importante movimento da Igreja Católica, uma pessoa de liderança até de um estado inteiro, falar: vocês vão descansar quando morrer. Façam, façam, façam e não parem de fazer, e vocês vão descansar quando morrer. Que opressão! Nem Deus faz isso com alguém. Que frase herética! Em nenhum contexto ela se encaixa. O Papa descansa. Irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, descansam. Está na regra dos conventos mais rígidos. Existe o lugar do lazer, do descanso. Nós falamos aqui de uma escrava, Santa Josefina Baquita. Não pode haver escravidão nas pastorais e movimentos na igreja. Jesus não conduz escravos. Ele conduz amigos, ovelhas obedientes, servos por amor. É assim que tem que ser. Agora, o próprio Jesus, ele não descansa. A gente vê ali que a multidão deu um jeito de saber onde ele estava, foi atrás, e estavam como ovelhas sem pastor, e o coração de Jesus, ele não resiste a uma multidão que busca respostas, a uma multidão que às vezes busca descanso, cura, libertação, saúde, né? Física e espiritual, busca orientação. Jesus não descansa, já voltou ao serviço rapidamente, já ia ali orientando e ensinando. Esse evangelho nos ajuda a perceber o equilíbrio. Deus é Deus, ele nunca descansa. Nós somos limitados. Tudo o que fazemos, e ali os discípulos fizeram, é em nome dele. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo isso em nome de Jesus e estaremos o agradando. Quando você restaura suas forças, acorda bem disposto, bem disposta para servir melhor, como isso agrada a Deus? Como isso agrada a Deus? E Ele chama, e Ele mostra quando é necessário. Claro que não é para a gente cair numa preguiça. A gente tem que se esforçar a cada dia, dar o máximo de nossas forças, sim, mas vai chegar o momento do descanso. Ele nos leva para os prados, campinas, lugares verdejantes e belos para descansar. Claro, para a gente restaurar nossas forças e às vezes passar pelos vales da sombra da morte, como Santa Baquita passou, e no fim perceber: Deus estava cuidando de tudo, como um bom pastor. A todo momento Ele nunca me abandonou, mesmo nas coisas piores que eu passei na vida. Deus estava todo momento comigo, como um bom pastor. Esse bom pastor continue conduzindo nossas almas. E se ainda há algum resquício de desobediência, de insubordinação à vontade de Deus na sua vida, peça a Ele a graça de abandonar o mal e de abraçar o bem, o sumo bem, que é o próprio nosso Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.